Olá, pessoal! Eu me chamo Leidiane dos Santos, eu sou estudante do Instituto Federal de Santa Catarina e estarei hoje, então, apresentando a minha coleção Catarse, feita durante a matéria de Laboratório do Projeto de Coleção de 2023.1, matéria essa ministrada pelo Dr. Josué Jorge Cruz, pela mestre Marina de Lara Bertolo e também pela mestre Júlia Maria de Oliveira Ferrari. A minha coleção se chama Catarse e essa daqui foi a capa, por assim dizer, que eu escolhi para apresentar o book, para trazer no book físico. Um pouquinho sobre o meu release. No meu release eu falo então sobre o meu tema, que foi Azul da Cor do Mar, que era sobre o sentimento de estar tudo dando errado, e daí chegando no meu conceito que é catarse, que seria extravação dos sentimentos. Quem quiser ler o release, aí é somente dar um pausa no vídeo. O book ele ainda é um fichário, tá? Tanto que ele tem alguns problemas com as argolas, porque foi comprada no online e ela não encaixa direito. Indo para os painéis, o começo dos painéis. O meu primeiro painel, então, é o painel semântico. Nele eu trabalho alguns elementos com os quais eu irei trazer para dar alusão à estética, à ideia, né, do azul da cor do mar e também da catarse, dessa extravasão de sentimentos. Texto do painel semântico, quem quiser ler, somente dá um pause novamente. Indo para o segundo painel, que seria o painel de lifestyle. O painel de lifestyle, ele traz então um pouco sobre essa melancolia, sobre esse sentimento de estar perdida. Isso é um público feminino, jovem adulto, faz uso de medicação, mas encontra em alguns hobbies o seu interesse pela vida e por tentar, né, uma melhora, talvez. O texto novamente. Os textos de painéis, eles são um pouquinho mais curtos e o professor Josué ele ajuda no final do semestre, depois até da parte teórica da matéria. O painel de moodboard, novamente, tendo conexão com o painel de lifestyle, com o painel semântico também. Ele traz algumas coisas que estejam ligadas com a estação, que seria o outono e inverno, com bastante chuva. Com essa coisa de petição, algumas músicas também, CD e álbum. E aqui está o texto. Agora sobre o painel de parâmetros, eu falo um pouquinho sobre um estilo que eu queria trazer na coleção, que é essa coisa mais de inspirações da alta moda, trazer uma sobriedade, mas também brincando um pouquinho com volumes e com a própria melancolia e conectando com as tendências que estão tentando trazer no painel de tendências que vai ser o próximo. Agora o painel de tendências, que é o trendboard. Eu trago um pouquinho sobre a alfaiataria, só que de um modo com uma outra releitura que a gente está trazendo nos últimos tempos. Daí eu trago também exemplares, né, da onde eu tirei essa tendência, como a FFW, e explico um pouquinho sobre como eu quero trazer essa leitura. Eu também faço conexão com uma outra tendência que é um pouco também explorada em 2024, em 2023 também, que seria mais um pouquinho sobre o essencial, sobre os tons clássicos, os tecidos clássicos da alfaiataria, só que daí com uma visão, né, de moda um pouco mais moderna, despojada talvez. A minha cartela de cores, então, condizendo com o painel de tendências com a qual eu falo, né, uma cartela de cores, uma cartela de materiais mais clássicos, eu trago o preto, o azul e o cinza e o branco. Eu explico um pouquinho sobre essas cores e as suas significações. Os nomes das cores, inclusive, são canções do Tim Maia, vão além do Azul da Cor do Mar. Quem quiser ler, novamente, né, os textos da cartela, somente dá um pause. Eu posso também disponibilizar, se vocês desejarem. A cartela de materiais. Então, como eu falei que eu ia trabalhar com a alfaiataria, trago o linho, trago o crepe de musseline e o algodão, o cetim para fazer o forro. Vou acabar fazendo alteração para o tecido de forro mesmo.
E as explicações para essa cartela de tecidos, de materiais, é por questão da tendência mesmo. E eu explico também, eu não trago os aviamentos para não ficar um book indobrável, um book complexo, né, de guardar. Mas eu explico que os aviamentos vão girar em torno dos botões, de zippers invisíveis, de zíper. Agora, começando a coleção em si, eu fiz uma capa dos looks de Catarse, colocando inclusive os rascunhos feitos para a coleção. Do lado esquerdo eu vou deixar sempre o look, esse é o primeiro look. O look que inclusive irei costurar na matéria de protótipo. E ao lado todas as páginas elas possuem um cenário, por assim dizer, que são cartas escritas à mão em lápis branco. Do outro lado, do lado direito, então, nós temos as fichas técnicas. Elas são guardadas, porque elas têm mais de uma, né? Elas foram recortadas e guardadas neste suportezinho também feito com o mesmo papel. Eu não irei mostrar, mas eu irei deixar disponíveis as fichas técnicas. Ela é um pouquinho mais... Ela é um pouquinho mais complicada de ser feita, porque vai mais elementos e descrições. Aqui é o segundo look, novamente com uma carta escrita como fundo e o look recortado. Outra ficha técnica. Outro look, também indo na cartela ainda do preto e do azul. Tudo tem uma comunicação, ela vai clareando conforme é contada a história, conforme também são passadas as cartas. As primeiras cartas feitas nos cenários, elas são um pouquinho mais tristes mesmo, um pouquinho mais melancólicas, perdidas, mas é a extravasação dos sentimentos que eu estava buscando trazer. Um pouquinho mais azul, um pouquinho menos de preto, e já trazendo uma nova cor, que seria o cinza. As fichas técnicas. Eu coloquei esse papel como se fosse papel de seda por conta do lápis para não transferir nada para as fichas técnicas e também porque eu tinha pintado essa parte de azul que segura as fichas técnicas com tinta de tecido. Foi um erro meu. E como dá pra ver, tem até uma partezinha que tá borrado com a tinta azul. Justamente por isso. Ainda bem que eu acabei tendo essa medida de precaução. Tudo pintado à mão, tá? Essa parte aí do azul e do branco, ela foi pintada à mão com um pincelzinho bem pequenininho. Se eu não me engano, é um 002. Agora trazendo o elemento já com bastante cinza e um cinza um pouco mais claro, porque eu trabalho com dois tons de cinza. E ainda o último look com um azul, que conversa mais com a coleção, por conta do azul da cor do mar e tudo mais. Agora um link todo cinza, em um contraste, né, de um cinza um pouco mais escuro e um cinza um pouco mais claro. Eu gosto de brincar que essas luvas elas são como as camas desarrumadas, que é um momento do dia que a gente, quando tá um pouco mais melancólico, não consegue arrumar. Então, por isso tem tantas luvas. E este é um look que já tem as luvas em branco. O cinza é um pouco mais claro, só tem o cinza claro, e as luvas estão em branco. Esse é o primeiro look com a qual eu consegui fazer em uma ficha só, uma página. Ele é branco com cinza claro também, só que daí a saia toda é em branco, né? E aqui está a ficha, então, com o look completo. Por ser um top mais simplesinho, com uma descrição um pouco menor, sem muitos detalhes, e abertura por botões frente, eu consegui, então, fazer uma representação em uma ficha só. E daí eu não precisei colocar aquele suporte em azul que eu fiz nas demais fichas. Essa seria a ficha, então, original, sem nenhum recorte.
O último look é um look todo branco. E ele foi colado com a outra página da ficha técnica, coisa que eu estava não fazendo nas demais que tinha mais de uma. Então nessa daqui eu colei as duas páginas para ficarem juntas e grudadas, que é uma coisa que tanto a professora Júlia quanto a professora Marina não iam aprovar em um book final, em um book de final de curso. Este daqui é o look, então. E aqui vai outra ficha técnica, por ser apenas uma peça, consigo fazer em uma ficha só. Repare que nessa ficha eu coloco sobre o tecido, o aviamento e as cores compostas com o código, título da cor. E aqui vão os meus agradecimentos, onde eu também menciono que essa coleção tem um suporte muito grande da professora Júlia, que é uma grande amiga minha, do meu namorado e também do meu amigo que acabou falecendo. E, em resumo, essa coleção é muito sobre isso, sobre esse processo de luto e processo de aceitação.